Um, dois, três. Viemos à Faculdade de Motricidade Humana entrevistar o Sr. Professor Pedro Teixeira, que é investigador e docente nesta faculdade. Viemos a colocar-lhe algumas questões. Muito boa tarde, Sr. Professor. Boa tarde. Boa tarde, Sr. Professor. Sr. Professor, antes de mais, o que significa propriamente atividade física e o que quer dizer desporto? Às vezes há pessoas que por vezes confundem estes dois conceitos. Muito bem. E há também o conceito de exercício físico, que também ajuda às vezes à confusão, embora não seja necessário que assim seja. A atividade física é de facto o termo mais abrangente de todos. Exato. Porque nós podemos fazer, atividade física simplesmente significa, digamos, a movimentação do nosso corpo acima do nível basal, ou do nível habitual, do nível de descanso que teríamos quando estamos sentados ou a dormir. Portanto, basta estarmos em pé, basta caminharmos para estarmos a fazer atividade física. O que acontece é que muitas vezes nós formalizamos e organizamos as formas de nos mexermos, digamos assim. Exato. E quando o fazemos de uma forma em que está sobre a alçada de uma organização ou de uma formalização de âmbito desportivo, em que pode ser uma atividade desportiva específica, como a natação, ou como o futebol, ou como o ténis, uma delas, aí designa-se de prática desportiva. Porque há de facto uma organização vigente e um conjunto de regras vigentes a esse desporto. Muito bem. E há uma cultura desse desporto e há um conjunto de normas e significados. Por outro lado, a prática de exercício físico tendencialmente é usada para classificar, para definir as formas que não são desporto, mas que são mais ou menos organizadas também, de nós movimentarmos o nosso corpo, gastarmos energia, digamos, produzirmos movimento físico. Exato. Que normalmente está associado às práticas que as pessoas fazem viradas para a sua saúde, ou para a gestão do peso, ou para a proteção contra doenças futuras, etc. E aqui estamos normalmente a falar de atividades como a caminhada, ou como a caminhada organizada, ou a corrida, ou as atividades de ginásio. Portanto, que são aquelas que normalmente se designam por atividade física formal ou exercício físico. Portanto, para simplificar, a atividade física é todo o movimento do corpo que é feito de forma voluntária, com uma determinada finalidade. Okay. E hoje em dia faz-se esta divisão entre o desporto organizado ou o exercício físico, que, como eu digo, pode ser bem representado pelas atividades que fazemos para promover a nossa saúde, nomeadamente em ambiente de ginásio. Depois temos também algumas atividades físicas mais espontâneas, ou do dia-a-dia, como sejam subir escadas, ou caminhar no intervalo do emprego, ou mesmo em meio laboral, ou dentro de casa, em que temos que fazer algumas tarefas que exigem mobilidade, esforço físico, não é? E que podem também ser quantificadas, podem ser utilizadas também para promover a saúde, o que é interessante. Hoje em dia fala-se muito, portanto, das atividades do dia-a-dia que nós podemos fazer para gastar mais energia, para termos uma vivência mais dinâmica, mais móvel, mas que podem também, que ao dar uso aos nossos músculos, ao dar uso aos nossos sistemas fisiológicos, também tendem a melhorar a nossa saúde. Sr. Professor, e no que diz respeito aos cuidados a ter antes de começar, de facto, uma atividade física ou um exercício físico mais organizado? O que é que o Sr. Professor tem a dizer sobre essa... Certo. Portanto, ao contrário do que muitas pessoas pensam e que até há pouco era manifestado, por exemplo, pela necessidade que tínhamos de obter um certificado médico, um atestado médico, antes de iniciar uma prática, por exemplo, num ginásio. Hoje em dia sabe-se que o risco associado ao início da prática de uma atividade física é geralmente baixo para a maioria das pessoas. E, portanto, de uma forma muito genérica, quase todas as pessoas estão aptas, estão preparadas para iniciar uma prática de atividade física de intensidade ligeira ou de intensidade moderada. O que é que eu quero dizer com intensidade moderada? É a atividade que pode ser comparável a uma marcha rápida. Por exemplo, imaginemos que estamos atrasados para o comboio e aceleramos o passo para não perder o comboio. O que é que acontece nestes períodos é que a nossa frequência cardíaca aumenta um pouquinho, o calor corporal, a temperatura corporal aumenta um pouquinho também, a nossa respiração torna-se um pouco mais rápida, mas nós costumamos dizer que ainda conseguimos, manter uma conversa, se precisássemos manter uma conversa com alguém ao nosso lado. Sem ser ofegante. Não estamos demasiado ofegantes para não podermos falar. Portanto, esta é uma definição simples de o que é uma atividade física moderada. Portanto, uma marcha rápida ou todas as atividades que tenham uma intensidade similar. Portanto, todos nós sabemos mais ou menos o que isso é, não é? Isso é atividade física moderada.
Portanto, a não ser que nós tenhamos já um nível de risco cardiovascular elevado, todos nós podemos começar uma prática de atividade física ligeira ou moderada, seja por nossa conta e risco, por exemplo, num parque desportivo, seja, por exemplo, num ginásio, seja num desporto, por exemplo, uma prática aquática, ou uma prática num desporto de raquete, ou seja o que for, em que a intensidade seja desse tipo, todos nós estamos, à partida, em boas condições para iniciarmos. Convém que a iniciemos de uma forma progressiva, portanto, nomeadamente se formos muito sedentários, se formos muito descondicionados, se não estivermos habituados a uma prática regular de atividade física, convém que o início seja mais lento, com menor intensidade, e que a duração e a intensidade da atividade física vá aumentando de forma progressiva. Muito bem. E no que diz respeito, portanto, à prática de uma atividade mais vigorosa, então? Certo. Pronto, nesse caso, convém avaliarmos o nosso risco cardiovascular, para verificarmos se de facto ele tem um nível mais elevado do que, digamos, a média das pessoas. E nós vamos disponibilizar no site do Saber Viver TV um conjunto de perguntas que a pessoa pode fazer, que cada utente pode fazer a si próprio, para averiguar se de facto o seu risco cardiovascular se encontra já numa categoria mais elevada, que exige, nesse caso, que seja para a prática de atividade física vigorosa, que o utente procure o seu médico de família e possa fazer um diagnóstico mais detalhado do seu risco cardiovascular, para ver se pode de facto iniciar essa prática de atividade física vigorosa. A maior parte das pessoas provavelmente terá um risco baixo e, portanto, não estará nessa categoria. Exato. Mas se alguém já teve, por exemplo, um evento cardiovascular prévio, se sabe que tem um fator de risco elevado, como seja a pressão arterial elevada, exato, ou um nível de lípidos nocivos no sangue também elevado, ou tem dores de peito frequentes, ou já lhe foi diagnosticada uma doença, enfim, ou se tem história cardiovascular na família. Portanto, se alguns destes riscos estão, digamos, presentes em valor superior a 2 ou mais do que destes riscos que eu acabei de referir, e outros que vamos, como eu disse, disponibilizar, nesse caso, então, faz sentido que se marque uma consulta, que possa passar por um teste de esforço cardiovascular, para averiguar se o risco é, de facto, conducente a uma prescrição de exercício mais específica, exato, que não é aquela que faríamos para a generalidade das pessoas. Mas o importante... Mas pode, não é? Mas pode começar, e pode desde já começar uma prática de atividade física mais ligeira, portanto, e depois progredir para um nível mais elevado. Mas é importante que a generalidade das pessoas, digamos, interiorize esta ideia de que todos nós estamos, à partida, habilitados e estamos aptos, e não deve haver uma preocupação excessiva quanto ao início da prática da atividade física, de nível, sobretudo, ligeiro ou moderado. Se pensarmos bem, isto faz parte da nossa digamos, existência, exato, como seres humanos desde há muito tempo. Essa mobilidade moderada. Mobilidade, não é? E, portanto, normalmente o nosso corpo e o nosso sistema e a nossa fisiologia está preparada para tal. Para tal, sem acarretar grandes problemas. Exatamente. O vigoroso aí já requer outra situação, mas nada como fazer o tal autoexame, não é? Exatamente. Há um conjunto de perguntas a que pode responder e já tem conhecimento disso. E, mediante a resposta a essas questões, pode rapidamente, de uma forma muito simples, aferir se existe ou não a necessidade de marcar uma consulta médica para realizar um teste de esforço, eventualmente, que possa definir melhor qual a prescrição adequada para o seu caso, no caso, de facto, de se tratar de uma pessoa com um risco mais elevado. Ok.